Pogba não renova com o United e entra na mira do PSG. Barcelona libera 2 nomes de peso para aliviar as contas e a situação complicada de Grêmio e São Paulo. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e esse é o Giro do Segundo. Vamos começar falando de Paul Pogba. O meio-campista francês que mostrou toda a sua capacidade na Euro não conseguiu ainda se acertar com a diretoria do Manchester United na renovação do seu contrato. Os Red Devils tentam desde o começo do ano renovar o vínculo com o craque, que só tem validade até o meio de 2022, mas ainda sem sucesso, né? A grande questão é que, a partir da próxima janela, Pogba poderia assinar já um pré-contrato com qualquer clube para sair de graça no ano que vem, algo que o United quer evitar de qualquer maneira, né? Pogba já saiu sem custo uma vez, lá em 2012, quando foi para a Juventus com apenas 19 anos de idade. Mas as conversas não evoluíram e alguns clubes começaram a sondar o jogador. E é aquela famosa história, né? De graça, tudo fica mais interessante. O PSG, sim, sempre ele, já teria inclusive entrado em contato com o jogador para ser uma possibilidade de reforço no time francês. Leonardo teria ligado para Mino Raiola, o empresário do atleta, né, para discutir uma transferência já nessa janela. A situação agrada o PSG pelo seguinte motivo: sem renovação, com o contrato acabando, o United se veria obrigado a vender Pogba para não perdê-lo de graça. E lógico que aqui não se consegue necessariamente valores bons pelo atleta, né? Avaliado em cerca de 60 milhões de euros, Pogba tem tudo para ser a peça que falta no meio-campo parisiense na hora de formar aquele time de estrelas da temporada 21-22. Já imaginou? Sem conseguir renovar com Pogba, o United corre atrás de outro meio-campista para a temporada que vem e, lógico, com a intenção de renovar o elenco, né? O garoto sensação do Rennes, Eduardo Camavinga. O jornalista Fabrício Romano, do Sky Sports, informou que a equipe francesa estaria disposta a negociar o jovem com o objetivo de fazer um pouco de caixa depois de 2 anos complicados por causa da pandemia. O Rennes já teria inclusive estipulado um valor para venda: 30 milhões de euros. O valor é considerado bem baixo, né? O meio-campista de 18 anos de idade está avaliado em mais de 60 milhões. Porém, com o contrato acabando, o clube francês prefere vender o jogador o quanto antes para garantir uma ajuda financeira ao clube. Desde o meio de 2020, os Red Devils sondam Camavinga e o negócio nunca esteve tão perto de acontecer. O United busca voltar a ser a grande potência que era no começo do século XXI e as contratações de jovens talentos fazem parte de um planejamento a longo prazo. Será que o United vem forte para a temporada que vem? Ainda falando de contratos acabando, Lourenço Insigne começa a ser procurado por alguns gigantes, tendo em vista que o fim do seu contrato está cada vez mais próximo. O grande favorito para contar com o atacante da seleção italiana é o Tottenham. O Napoli ainda tenta renovação com o camisa 24, mas o jogador deseja um aumento de salário, algo que deve ser complicado, né? Tendo em vista a atual situação do clube. Depois de um ano muito abaixo do esperado, os Spurs procuram opções de reforço em posições específicas e o ataque, que ainda pode ficar sem Harry Kane, precisa de novos nomes. O Barcelona também sonda Insigne, mas a questão é um pouco mais complicada, principalmente pelos vários nomes que o time tem na posição. Falando de Barcelona, o clube tem mais um obstáculo na negociação de Lionel Messi: o fair play financeiro. E isso deve fazer a diretoria ter que liberar alguns jogadores para garantir espaço na folha salarial. Por causa do limite da folha salarial, o Barça entrou em contato com a La Liga para abrir uma exceção, no caso do Lionel Messi. Os valores de contrato com o argentino fariam o clube estourar o limite estabelecido pela Federação Espanhola. Só que a federação disse não, o que complica bastante as coisas para o clube catalão. A negociação então segue difícil e o Barça sim busca alternativas para assinar o quanto antes com o ídolo do clube. A opção encontrada pela diretoria blaugrana foi liberar 2 jogadores para conversas com possíveis destinos, Umtiti e Pjanic. Fora dos planos de Koeman, os dois estariam livres para decidir seu futuro fora da Espanha, sem custo algum. Esse é talvez o atestado de como o comando de Bartomeu foi incompetente nas contratações, Pjanic custou 60 milhões de euros há menos de um ano e hoje é dispensado sem custo algum. O Bósnio já tem interessados e o principal deles é o Tottenham.
O novo treinador dos Spurs, Nuno Espírito Santo, já declarou que gostaria de contar com o meio-campista, então seria só uma questão de acordo salarial. Já no caso de Umtiti, as coisas devem se prolongar um pouco mais, né? Apesar de Lyon e Olympique de Marseille interessados, o francês quer continuar no Barcelona e deve buscar conversa com a diretoria para se manter na Catalunha. Grêmio e São Paulo se afundam como poucos já fizeram e menos ainda conseguiram sair, né? Falo aqui direto com o torcedor. O gremista já tem ideia de quão complicado é, em 7 rodadas, fazer apenas 2 pontos, principalmente em uma competição difícil como o Brasileirão, né? Desde o início da era dos pontos corridos dos clubes rebaixados, apenas um teve um início tão ruim, tão fora da curva, né? A demissão de Thiago Nunes é um ato de desespero, mesmo que necessário, para que algo mude nessa temporada do tricolor gaúcho. A equipe está perdida dentro de campo, não só taticamente, como psicologicamente. Algo precisa ser recuperado quanto antes. Já o São Paulo vive algo bem parecido, mas o treinador ainda gosta de prestígio, tanto dos torcedores como na diretoria, né? Depois de 9 jogos, se analisarmos os grandes anteriormente rebaixados, nenhum foi tão mal. Olha, o Corinthians em 2007 tinha 15 pontos depois de 9 rodadas. O Palmeiras em 2012, aquele ano grotesco, tinha 6 pontos. O Cruzeiro em 2019 tinha 8 pontos depois de 9 rodadas. Isso dá uma dimensão do caminho que trilha o tricolor paulista, né? O campeonato é longo, dá para recuperar, dá até para ir bem teoricamente, mas isso na prática, o buraco é mais embaixo. O tricolor não deve se livrar do treinador argentino tão cedo, e nem deve, mas precisa se mexer. O até hoje favorito Flamengo ainda tem dificuldades no Brasileirão e o problema não é só o Rogério Ceni. Falhas em substituições na organização defensiva do time, ambas coisas devem sim ser criticadas. O Rogério Ceni não faz um trabalho do nível do Jorge Jesus, mas o time do Mengão hoje não tem atuações individuais de destaque como na época do português. O Bruno Henrique perdendo chances claras de gol, falhas absurdas defensivas, números muito maiores do que o normal, né? E mais que isso, né? A incapacidade da diretoria em gerar um ambiente no mínimo aceitável para a equipe, tanto em como lidar com crises, como na hora de trazer alguns poucos reforços. O Flamengo cria muitas chances, pressiona, tem posse de bola. Isso não é característica de um time mal treinado, muito pelo contrário. Mas eu não vou passar o pano. Rogério Ceni mostra que é capaz de treinar, se preparar, mas não tem repertório nenhum durante a partida. Ele erra muito na hora de substituir. Mas se lembre sempre, são 3 pilares que formam um time que entra em campo. E achar que a culpa está inteiramente em um deles é no mínimo inocência de quem pede a cabeça do treinador. Bem, esse foi o Giro de Segundo. Se você curtiu, já deixa aquele like. Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E você quer ver vídeos anteriores? Pode clicar aqui ou aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.